Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de política e vai falar da Polícia Militar. Daqui a pouquinho você vai conhecer melhor o nosso personagem de hoje. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as suas redes sociais. Então entra na Fornexus, os endereços estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo muito legal, roupas muito bonitas, confortáveis, baratas, com preço excelente. Então entra lá no site da Ripple, faz a sua escolha lá, escolhe as camisetas, bermudas, tem boné, tem roupa feminina também. Aí você coloca tudo no carrinho. Na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Os preços são bem legais e você ainda tem 20% de desconto. Vai lá, o endereço da Ripple também está aqui embaixo, o nome do cupom, tudo direitinho está aqui embaixo nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, compartilhar esse vídeo por aí. A gente tem esse vídeo e muitos outros vídeos aí, você vai ver e que vão te surpreender. São conversas muito legais. Para a gente crescer cada vez mais, a gente precisa de você. Então espalhe esse vídeo por aí. Se inscreve no canal, que é muito importante. Esse personagem aqui tem muitos seguidores, então vai ter muita gente assistindo esse vídeo. Então, você está assistindo, se inscreve no canal, me dá uma força aí. A gente também está nas plataformas de áudio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. Então, vai fazer uma atividade física aí na beira da praia, vai dar uma caminhada, vai fazer uma corridinha, coloca lá no fone de ouvido o Edcast, vai passar a atividade rapidinho. Vai passar rapidinho também se você estiver dentro do carro, por exemplo, num congestionamento, em cima da ponte, indo para casa, nervoso depois do trabalho, coloca o Edcast que vai ficar tudo tranquilo, vai passar rapidinho. A gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental, espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não assistir o Edcast. E depois dessa falação toda, a gente conversa com o Cabo Eugênio, que é o representante da Polícia Militar nas eleições desse ano, é pré-candidato a deputado estadual, não é isso, Eugênio? Isso. Primeiramente, agradecer pelo Tamo convite, junto, agradecer por nos receber aqui. Hoje, sou representante da Polícia e do Bombeiro, né? Fomos escolhidos. Da Polícia e do Bombeiro também, né? Num plebiscito nos 78 municípios do estado, e graças a Deus a gente sagrou vencedor aí, saí com a votação. O plebiscito ele escolhe 3 pré-candidatos para deputado estadual e um para deputado federal. E na votação geral eu atingi a votação máxima dos colocados para deputado estadual e fui escolhido na região metropolitana. Então você é pré-candidato a deputado estadual e o que significa isso? Ser escolhido pela Polícia Militar como candidato da polícia? Primeiro é uma grande honra, né? A gente sabe que estar à frente de uma categoria tão importante quanto são os policiais e bombeiros militares é uma missão muito nobre. Sabe dos desafios que tem pela frente, participar desse plebiscito pelo menos para mim, né, que sou atual presidente da Associação dos Cabos Soldados, hoje é a maior entidade representativa. Você continua como presidente da associação? Até a data das convenções, quando a gente se afasta das Final funções, de julho, né? Isso, na verdade, começa agora a partir do dia 20 de julho, 15 de julho, né? Aproximadamente vai até o final de julho, o dia 30. E aí eu estou lá pelo segundo mandato consecutivo, tivemos uma reeleição no final do ano passado, uma gestão que vem, né, quebrando paradigmas, vem trazendo a credibilidade da associação de volta. Hoje, como eu te falei, é a maior entidade representativa. O trabalho que a gente desenvolve aqui nos credenciou para ocupar 4 cadeiras nas nacionais. Hoje nós temos representação a nível de Brasil. Das nacionais o quê? Nas associações nacionais, né? Que é a ANASPRA, que é a Associação Nacional das Praças, e a ANEP, que é a Associação Nacional dos Militares do Brasil, já que congrega ali seus policiais bombeiros, pensionistas e os veteranos, que são os militares da reserva. Então, assim, é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde janeiro de 2019. O resultado desse trabalho nos gabaritou hoje para estar conversando com os militares estaduais nos 78 municípios, também de ouvir a sociedade, porque a função da associação é ser o elo de comunicação dos militares com os comandos da Polícia e do Bombeiro e também com a sociedade civil organizada. Então, a associação ela tem o seu relacionamento com o legislativo estadual e os legislativos municipais, com o Poder Executivo, com outras associações de classe, enfim, a associação faz todo esse trabalho. É um órgão político, né? Um órgão político hoje, né? E também, como nós não podemos nos sindicalizar, a associação ela exerce a função aqui de um sindicato, como se fosse um sindicato. Representando os policiais, de forma representativa. Porque não tem sindicato de policial. Nós não temos. Então, assim, é um trabalho que
é construído a várias mãos, né? Eu sou o presidente lá, mas nós temos uma equipe de diretores, temos um conselho que trabalha, que temos representantes a nível de estado, nos municípios, descentralizamos essa administração para poder ouvir os associados e poder dar um pouco mais de qualidade para eles. Resultado desse trabalho foi a oportunidade de colocar o nome à disposição para o plebiscito, né, do projeto político militar. Isso que eu queria te perguntar também, sem querer te interromper, já te interrompendo, o que é o projeto político militar? É uma organização de nós militares. Nós já participávamos das eleições, né, do processo eleitoral como um todo, desde, acredito, dentro dos últimos 20, 25 anos, a gente vem participando ativamente do processo eleitoral dentro do Estado e a nível de Brasil, mas aqui no Estado sentiu a necessidade de profissionalizar essa participação dos nossos militares. E aí, em 2003, foi criado o projeto político militar. Na época lá, o coronel Pancini, que foi o responsável por esse projeto embrionário. E aí, já em 2006, nós já tivemos resultados positivos. Nós tivemos a eleição do, então, na época, vice-presidente da Associação dos Cabos e Soldados, deputado da Vitória. Teve lá seus 3 mandatos. Depois desses 3 mandatos, ele assumiu aí, conseguiu a ascensão à Câmara Federal, vem desempenhando um excelente trabalho, inclusive é líder da bancada federal e encontra-se ainda ativamente. Nós também tivemos em 2018 uma participação muito importante, foi aquele momento conturbado depois de 2017. Isso, ali, da greve da PM, né? Naquele momento ali nós sentimos a necessidade ainda mais de estarmos organizados. O nosso projeto político militar conseguiu eleger 2 deputados estaduais, tivemos 3 suplentes. Capitão Assunção. Isso, e o Coronel Quintino. Coronel Quintino, exato. E aí nós tivemos lá também... Os 2 são oriundos do projeto político militar? Oriundos do projeto político militar. Ficamos com 2 suplentes para estadual, um suplente para deputado federal, que foi o cabo Max Daibert, teve aproximadamente 30 mil votos. Tivemos a eleição da Vitória, que a polícia tem uma participação importante na eleição. Tivemos uma participação muito importante na eleição do senador Marcos Duval, a polícia também abraçou a candidatura do Marcos Duval. Então, assim, mostrou organização e com isso a gente consegue profissionalizar, mostrar, dar mais suporte para os militares que tentam, né, que buscam essa carreira na vida política. Você acha que a polícia ajuda a vencer a eleição, determina a vitória na eleição? Eu acredito que a polícia, ela é na verdade, os policiais como um todo, eles têm um diferencial. Nós somos a única categoria que está presente nos 78 municípios do estado, 24 horas por dia, nos 365 dias. É verdade. Então, assim, nós conhecemos as dificuldades do capixaba, nós entendemos as mazelas, as demandas. Às vezes, você pega um município como Dores do Rio Preto, você tem dificuldade de atendimento, de ir, né, de determinada categoria, de chegar até o local, e a Polícia Militar está lá. Você vai lá, tem um DPM e tem um policial militar responsável por aquela região. É pouquinho, né? Acho que são 2 policiais em Dores do Rio Preto. Tem 4 mil habitantes, 5 mil habitantes. É um grande problema que, assim, ultrapassa até um pouco da nossa... não é uma responsabilidade dos militares, é a falta de planejamento estratégico das gestões anteriores na reposição de efetivo. Nós temos militares hoje... Das gestões anteriores ou dessa gestão? Eu acredito das gestões anteriores, que o problema de segurança pública ele não é de agora, né? Ele vem se arrastando há muito tempo. A segurança pública tem que se tratar de forma não prioritária. A segurança pública é tratada como peso de porta. Só lembra da segurança pública quando precisa abrir ou fechar a porta. Então, assim, a realidade hoje para nós, em relação a questões pontuais de avanço na segurança pública, de modernização da segurança pública, falta empenho das gestões, tanto a nível federal, estadual, e também uma participação efetiva das gestões municipais, né? Diz lá no seu 144 que, no artigo 144 da Constituição, que a segurança pública, apesar de ser dever do Estado, é responsabilidade e obrigação de todos. Então nós, como cidadãos, como membros das diversas camadas da sociedade, temos a responsabilidade com a segurança pública. Falando disso, aproveitando o gancho, você é a favor de que o posse e porte de armas sejam facilitados para o cidadão? Eu acredito que o porte e o posse de arma, na verdade, a posse e o porte de arma, desde que ele tenha critérios, não vejo dificuldade, não vejo problema em o cidadão de bem ter o seu armamento na sua residência, ou como CAC,
ou na sua propriedade rural, não vejo dificuldade nenhuma. Ontem a gente teve um caso aqui em Vila Velha, né? Um assaltante invadiu a casa de um policial militar e o policial militar deu voz de prisão, a pessoa aparentemente partiu para cima dele com uma faca e ele atirou e matou a pessoa que invadiu. O que você acha disso? Quem está errado é o cara que invadiu a casa do policial. Quem está errado é o cara que invadiu a casa do policial. O que a gente sempre trata que, assim, situações onde se perde uma vida, ninguém aqui, né, fica feliz em ter uma vida perdida. Mas a dificuldade que nós temos hoje e a impunidade que assola, na verdade, que toma conta do nosso Estado como um todo, e aí até eu posso estender isso a nível de Brasil, faz com que criminosos continuem agindo de forma livre e aterrorizando a sociedade capixaba. Mais cedo ou mais tarde, vai ter uma hora que ele vai bater de frente com alguém, vai cair dentro da casa de um policial, dentro de um policial penal, de um policial rodoviário federal. Então é nesse ponto que eu chego. Você acha que todo cidadão tinha que ter uma arma dentro de casa para se defender desse jeito? Desde que atenda os critérios. E aí nós estamos falando de posse e porte de arma, que atenda os critérios. Posse, só para a gente deixar claro, posse é o cara ter na casa dele lá para defender, e porte é o cara poder andar poder armado, né? Isso. Desde que ele cumpra os critérios, eu não vejo dificuldade nenhuma. Agora é o seguinte, isso não resolve o problema da segurança pública. Nós precisamos ter uma atenção especial à segurança pública. Então, se eu falar com você que você tem uma arma na sua cintura, vai resolver o problema da segurança pública, eu estou mentindo para você. O que se precisa é ter um planejamento a curto, médio e longo prazo, onde se tenha políticas envolvidas tanto nas questões das forças policiais, mas questões básicas. Vou te falar o que é segurança pública hoje. Iluminação, uma iluminação decente, boa na sua rua é segurança pública. O atendimento prioritário de saneamento básico, de escola, do ensino, daquele ensino primário, fundamental, é segurança pública. A boa gestão dos recursos do Estado, dos municípios, é segurança pública. Porque a partir do momento que o cidadão ele deixa de ter entregue ou ofertado para ele condições para que ele possa crescer, produzir, que ele possa ter condições de manter a sua família, o risco, inclusive se ele não tiver uma base familiar, de que ele possa ir por crime é muito grande. Isso acontece, é fator preponderante? Não, como eu te falei, a questão da base da família, a questão de onde que a família forma o caráter, mostra o caminho, isso tem um fator muito importante. Mas essa falta de políticas públicas continuadas e a falta de assistência do governo abre margem para o crime organizado. É por isso que você quer ser deputado estadual? Primeiro que, assim, a vontade, né, de ser deputado, ela vem em conjunto com uma escolha, né, da nossa categoria, né, dos policiais e bombeiros. Você colocou o seu nome lá à disposição. E quando a gente coloca o nome à disposição, primeiramente Deus, é claro, depois uma boa conversa com a família, porque senão a gente não consegue... Né, você é casado? Seguir nessa caminhada. Não sou casado. A gente não consegue seguir nessa caminhada, mas tem que conversar com a família, independente se é casado, se não é casado, a gente precisa seguir nessa caminhada com a família, porque é a base. Se não tiver do seu lado, você não vai conseguir chegar a lugar algum. E aí, a vontade de contribuir para o Estado do Espírito Santo hoje, com políticas, na criação de políticas públicas, não só para a área de segurança, que na minha opinião é um dos pilares, sem segurança você não tem educação, sem segurança você não tem saúde, a gente não consegue investir no turismo, a gente não consegue trazer o turista para o Estado, o comércio sofre muito, a gente percebe muito isso com a onda, né, com uma onda que teve de arrombamentos em 2017, onde a polícia ficou... Saques, né? E tal, né? Pois é. E aí, dentro desse contexto, eu entendo que a gente pode contribuir, até com o aprendizado dos 15 anos de polícia, também com a formação de família, com a vivência como cidadão capixaba. A gente sabe que a gente pode construir, a gente pode ajudar a construir um Estado melhor para todos, né? A gente tá falando de segurança pública, mas a sua principal meta é defender pautas da categoria ou defender pautas específicas para a segurança pública? O que você pensa politicamente? Hoje, se eu disser para você que se esquece de onde veio, isso é impossível. Você precisa saber quais são as suas raízes e precisa conhecer o seu passado, porque senão você está fadado ao fracasso. Nós vamos defender sim os nossos policiais e bombeiros, isso é fato. Mas a nossa visão, inclusive, é um clamor dos próprios policiais e bombeiros que a segurança pública ela seja defendida como um todo.
Não adianta eu cuidar só de uma categoria aqui e esquecer o restante, porque senão toda a estrutura ao lado, ao redor, ela vai ruir. E o problema, mais cedo ou mais tarde, vai bater na minha porta. Como eu falei com você no início aqui da nossa conversa, a segurança pública, nós estamos na ponta da lança, fazendo patrulhamento ostensivo, a preservação, buscando cuidar e proteger o cidadão. Mas se eu não tenho uma estrutura em volta, ao meu entorno funcionando, isso vai virar uma missão praticamente impossível, eu vou ficar enxugando gelo. Então, até porque os nossos familiares, pai, esposa, filho, filha, avô, avó, neto, eles são membros da sociedade. Utilizam os serviços do Estado, eles precisam utilizar a segurança, precisam utilizar a educação, que tem que ser uma educação extremamente de qualidade, a gente sempre bate nessa tecla. Uma boa educação, eu vou ter muito menos presídios, eu vou ter muito menos pessoas que saiam, que cresçam, né, que entrem, que voltem para a sociedade ou que estejam no meio social sem nenhum tipo de conhecimento. A gente não pode confundir educação com base familiar, escola com família, são coisas totalmente diferentes. Se você tem ali uma saúde que venha atender hoje as necessidades do capixaba como um todo, de norte a sul do estado, você deixa de também ter problemas em relação à questão de segurança. Se a gente começa a ter uma boa iluminação nas ruas, nos municípios, nos bairros, principalmente questões periféricas, bairros mais periféricos, você passa a cuidar um pouco mais da segurança pública. Só a Polícia Militar não vai resolver o problema da segurança pública. Você está prestes, assim, você já ocupa um cargo político, mas você está prestes a possivelmente virar um político, de fato, né? E para onde esse político vai? Para qual partido? Para qual linha de pensamento ideológico? Para onde vai esse político? Hoje nós temos, por estar na ativa, eu tenho a possibilidade de poder realizar a escolha do partido até a data das convenções. Mas já está esquematizado isso. Tem conversado bastante, analisado bem o cenário. Como eu falei, a nossa, apesar de ser o nome do Eugênio, né, eu estar aqui à disposição para disputar esse cargo, mas é um projeto coletivo, é um projeto que é construído a várias mãos. A gente tem ouvido bastante os nossos associados, bastante os policiais militares, bombeiros militares, ouvido bastante a sociedade, a gente tem rodado bastante o Estado, conversado muito no interior, conversado com as pessoas, entendido quais são os principais anseios delas para esse próximo mandato, para as pessoas que vão representá-las. E aí a gente está buscando partidos que tenham essa linha de pensamento, essa linha de trabalho. E hoje o que a gente caminha é de um lado conservador, um lado de família, um lado da direita, que é algo que a gente acredita que a gente pode avançar mais. Não de forma extremista, né? Não de forma que desrespeitando ninguém, a gente respeita todos os lados, mas não tem como defender algo que eu não acredito, não tem como a gente defender algo que não dá certo já há muito tempo. Presidente da República, vai votar em quem? Lula? Presidente da República, Jair Bolsonaro. Governador, você já definiu quem que você vai apoiar para o governo? Pois é. Hoje o projeto político-militar tem feito várias conversas com todos os pré-candidatos. Como nós somos fruto desse projeto, a gente tem aguardado muito a definição do projeto político-militar, para entender um pouco melhor como é que serão as articulações. O que a gente sempre defende é que as pessoas sempre usam a questão do diálogo. Mas o diálogo ele tem que ser verdadeiro, tem que ser franco, tem que ser de todos os lados. Eu não posso ficar aqui num diálogo onde só você fala e eu fico aqui balançando a cabeça igual uma lagartixa. Não tem condições isso. Então o que a gente tem buscado são pessoas responsáveis que possam dialogar de forma aberta, transparente, tanto com a segurança pública, mas com as demais áreas dos servidores do Estado, com a sociedade como um todo, porque assim, o Espírito Santo é um Estado extremamente abençoado por Deus. Nós temos um potencial gigantesco. Infelizmente, durante muito tempo, nós tivemos os nossos recursos muito mal administrados. Então, nós precisamos buscar pessoas que possam aproveitar, fazer desse Estado a potência que ele sempre mereceu ser. Você acha que o governador Renato Casagrande administra mal os recursos do Estado? Como é que você avalia? Eu acredito que o governador ele tem feito seus esforços, né? Seria leviano da minha parte dizer que não há avanços por parte do governo. Uhum. E você entende também, num contexto geral, que quando você traz para uma gestão de um Estado como o Estado do Espírito Santo, e eu falei com você no início da nossa conversa, que durante anos ficou abandonado o funcionalismo público,
sempre se destaca o estado do Espírito Santo pela nota A. Mas ao longo desses anos... Na economia, né? Contas ajustadas, um estado rico. Né? Exatamente. Só que aí você chega a um ponto que, imagina você, chegar em casa para o seu filho e falar assim, filho, somos nota A, tá? A gente tem um melhor carro, a gente mora na melhor casa, a gente tem uma estrutura bacana, mas o seu filho está passando fome. O seu filho está com dificuldade financeira. Você vê que esse é o principal problema do Estado hoje, as pessoas passarem fome. Saiu uma pesquisa, acho que em 1 ou 2 semanas, falando que 1.600.000 pessoas no estado vivem em insegurança alimentar. Quase 400.000 pessoas passam fome no Espírito Santo. Você acha que esse é o maior problema do estado hoje? Eu acredito que esse seja um dos desafios, cara. Eu acredito que o problema... Nós temos, como eu te falei, o estado do Espírito Santo ele tem vários desafios. Até pela... Quando eu cito a segurança pública, até para não ficar algo massivo, mas é porque a gente vive muito e sabe... No contexto desses últimos 15 anos que eu acompanho, né, que eu estou aqui na Polícia Militar, entrou governo, saiu governo e foram feitos coxas de retalhos. Então a gente sente essa dificuldade muito grande em relação desses avanços. A questão dessas pessoas, né, que saiu na pesquisa, de realmente passarem fome, precisa ter uma atenção especial. Eu acredito que o governo ele tem uma parte muito importante nisso. Mas a sociedade ela precisa também estar pronta tanto para apoiar, mas também para cobrar ações efetivas. A gente vê situações que às vezes nos deixa perplexos em relação a algumas atitudes, até pela realidade que a gente tem vivido hoje. As pessoas elas têm tido muito medo de andar nas ruas, né? Então, é verdade. Então o que antes você tinha projetos de acolhimento que, na minha opinião, ele tem que ser conjunto com políticos para que essas pessoas possam sair dessa situação de passar de fome. moradores de rua, não? Como um todo, acredito que o morador de rua, acredito que aquela pessoa que mora em bairros periféricos, municípios onde a gente tem bolsões de pobreza. Então, assim, você não consegue chegar... e aí o projeto social como um todo. Se você está ali ajudando o Estado, mas se você está fazendo essa parte de ajudar o Estado, você não cobra do Estado ações efetivas, a gente vai continuar enxugando gelo também. Nós vamos fazer... campanhas de doação, vamos dar uma cesta de alimento esse mês, mas mês que vem essa pessoa já não tem mais nada para comer. Então, não vai levar para lugar nenhum, entendeu? Mas como é que você acha e como é que você espera que você, sendo eleito deputado estadual, como é que você vai mudar isso? Hoje a principal função do deputado estadual é a parte de legislação mesmo, da parte da questão estadual e fiscalização do Poder Executivo. Isso. A gente está ali para compor, né? Deus abençoando, será... uma cadeira onde nós estaremos ocupando mais 29. Então, assim, é um trabalho que tem que ser conjunto. O Eugênio sozinho. Nós vamos trabalhar para dar passos importantes, para mudanças importantes no Estado. Se eu falar para você que nós vamos mudar eu não consigo mudar 187 anos da polícia em 4 anos. Mas nós vamos dar passo importante. Eu não consigo mudar aqui, então, o Estado em 4 anos. Mas esses passos, eles têm que ser conjuntos. A gente tem que propor para o governo, tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que ouvir a sociedade. É importante. Às vezes, as pessoas, elas tornam... A partir do momento que elas conseguem um mandato, elas meio que se afastam Você acha que acontece isso? Eu acredito. Assim, não são e o que garante que você não vai se afastar? Não são de todos. É questão de convicção, de vontade de trabalho. Acredito que quando você vive, por exemplo, eu sou morador da região da Grande São Pedro. Né? Já estou lá na região da Grande São Pedro há 36 anos. Quando eu cheguei em São Pedro era palafida, mangue. Lugar de toda a pobreza. Lugar de toda a pobreza. Uma dificuldade muito grande. De lá para cá a gente vem batalhando, vem contribuindo. E eu não posso também rotular ou deixar de buscar algo para a melhoria, se eu não consigo, rotulando pelos que já passaram não fizeram diferente. Acredito que se o Eugênio chegar lá como deputado estadual e não estiver contente, não servir a sociedade capixaba, não servir os policiais e bombeiros militares, não contribuir para a melhora da segurança pública, o Eugênio não precisa ficar mais um mandato. O Eugênio não precisa continuar. Nós vamos buscar pessoas que queiram trabalhar. Então, assim,
o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então não tem condições de ficar aqui, não dá para ficar com discursos levianos de que eu pouco tempo, eu não consegui. Não, seja transparente, verdadeiro, fala para a sociedade a realidade, busque apoio, vamos trabalhar, isso é o mais importante. Você citou aí o da Vitória, a gente citou outros militares que ocuparam cargos eletivos, né? O que você acha da atuação desses policiais? Você acha que foi a contento, foi brigando por causas comuns aos policiais militares e causas comuns à segurança, ou você acha que teve gente que desvirtuou? Eu acredito que todos eles tiveram uma contribuição importante. Todos eles tiveram uma contribuição importante nesses avanços que nós conseguimos ao longo dos anos. Mas muito ainda precisa ser feito. E como eu te falei, oxigenar e trazer formas de você agregar força nesse trabalho de representatividade é muito importante. A gente sempre defende, o próprio PPM, por exemplo, o Capitão Assunção e o Coronel Quintino são frutos do PPM de 2018. Né? Mas estão em lados opostos. O Capitão Assunção é oposição ferrenha ao governador Renato Casagrande. Já o Quintino é um aliado do governador Renato Casagrande, né? Um aliado bem próximo, inclusive. Estão em lados opostos. O que você acha disso? Eu defendo que nós precisamos, mais uma vez eu digo para você aqui, que nós precisamos ouvir as pessoas que são as nossas bases. Nós precisamos ouvir a sociedade. Serei eleito, sim, para representar a sociedade capixaba, representar a segurança pública. Se algum momento da minha caminhada nesses 4 anos eu desvirtuar ou deixar esquecer qual é o meu real propósito de ali estar, aí as pessoas têm que me dar a resposta nas urnas. Capitão Assunção e Coronel Quintino, para qual lado que você está mais? Na verdade, nenhum dos dois hoje a gente tem... Você não concorda com a atuação nenhum dos dois? Não é questão de concordar com a atuação. Na verdade, quando você pergunta, talvez eu não entendi a sua pergunta, quando você fala qual dos lados... Assunção é extrema direita, Quintino é extrema esquerda. Não são, mas ok, vamos supor que sejam. E aí? Porque um é oposição ao governador. Você está falando da área de atuação? Da forma de atuação. Os dois têm uma atuação muito, muito clara. Eu entendi que você tinha falado da forma de trabalho. Eu falei, não, porque a gente está trabalhando para a eleição, então não tem como trabalhar com eles. Não, estamos falando de atuação. Né? Estamos falando, já tô te elegendo lá, se você for eleito, para qual lado que você vai? Você vai pro lado do Capitão Assunção ou do Coronel Quintino? O que a gente defende, cara, é um diálogo equilibrado. A gente precisa de ter uma conversa equilibrada. Hoje virou político hoje, já, os extremos, os extremos não dá. Os extremos não dá. Respeito muito o posicionamento dos dois, respeito o posicionamento do Capitão Assunção. É um amigo, é um cara que eu conheço, inclusive antes de entrar na Polícia Militar, ajudei muito ele. Conheço o Coronel Quintino também, tivemos a oportunidade, enquanto presidente da Associação dos Cabos Soldados, discutir vários projetos para a categoria. Mas assim, hoje a nossa proposta de trabalho, ela vem realmente trazer algo que assim, nós já temos, como você falou, nós já temos os dois extremos, né? Você tem um Coronel Quintino, você tem um Capitão Assunção, e assim, nós estamos ali para somar forças. Então não adianta eu chegar para você e falar assim, eu vou com discurso igual do Capitão Assunção. Eu vou estar sendo falso, eu não tenho discurso, eu vou estar fazendo um teatro. E se eu começo fazendo um teatro, se eu começo aqui, não que ele faça um teatro, não é isso, estou dizendo no meu caso, eu tentar parecer com ele, tá? Ele tem a característica dele, ele tem a característica dele, e o Coronel Quintino tem a dele. Se eu tentar parecer com qualquer um dos dois, eu deixo de ser autêntico e deixo de apresentar realmente o que a gente precisa, né, o que a gente quer construir nesse mandato. Então você está no meio? Em cima do muro? Não, em cima do muro não. Não dá. Quem está em cima do muro serve o diabo, não pode. O que a gente defende, que eu falei com você aqui, são discussões onde o foco seja realmente a melhoria, a construção de projetos. Se tiver que questionar, se tiver que brigar com quem quer que seja que esteja no governo do estado, pode ser o governador Renato Casagrande, pode ser o Manato, pode ser o Guerino, pode ser o Aldifas, pode ser o Eric Moço, independente. Você já conversou com todos eles, não? Como eu te falei, o PPM tem conversado com todos eles, conversou com todos eles. Você e a gente participa, né? Como presidente da associação, a gente participa. Mas Teve algum que te impressionou mais? Acredito que todos eles têm muita boa vontade, todos eles têm muito bons projetos para o Estado do Espírito Santo. Eu acredito que... Você acha que o capixaba está bem servido nas urnas? Eu acredito que o capixaba ele vai ter que estar preparado para entender as mudanças que o Estado precisa daqui para frente. Que todo mundo tem as suas qualidades, todos eles, eu acredito pelo que a gente ouviu nas conversas juntamente com o projeto político militar, estão preparados, têm trabalhado para
realmente disputar, junto, né, com o governador Casagrande, aí, essa cadeira de governador do estado. Mas o capixaba, ele vai ser o responsável por essa escolha de entender a necessidade que, dentro do que eles apresentarem, quais são realmente as mudanças que nós precisamos daqui para frente. Qual o cálculo que você faz eleitoral? Você acha que você vai ganhar? Você acha que vai ter quantos votos? Pois é. Hoje, a gente tem trabalhado muito, meu irmão. Isso vai variar muito de partido para partido. A escolha do partido também tem um efeito. É muito difícil eu dizer para você hoje, assim, efetivamente, quanto voto nós temos, né? Porque a gente faz um trabalho do que é um trabalho muito responsável, muito pé no chão. Então, assim, se eu disser para você que eu tenho 5 mil votos ou que eu tenho 15 mil votos, eu vou estar mentindo para você. A gente tem trabalhado, tem planilhado, conversado bastante, ouvido lideranças. Essas lideranças são responsáveis por nos trazer esse caminho que nós devemos seguir. Porque, assim, a gente sabe da dificuldade. Qualquer disputa hoje ela é muito difícil, principalmente nesse novo formato, né? Você tem um número de vagas mais um. Então você tem ali 31 candidatos, você tem o número das mulheres que são reservados, você tem um coeficiente eleitoral para ser feito, você já não tem mais as coligações. Exatamente. Então, assim, é muita matemática. Então, se eu disser para você aqui, eu posso estar incorrendo num grande erro de falar algo que seja muito discrepante. Então, foi o que eu falei, depende de partido para partido. Você vai para qual partido mesmo? Pois é, a gente está conversando bastante, conversando muito mesmo. Teve um episódio, eu vou mudar um pouco de assunto, teve um episódio, eu acho que há 2 anos, há 1 ano, 2 anos, que foi o episódio do Sargento România. Acho que foi há 2 anos? Não, tem 2 anos não, foi aproximadamente uns 6 meses mais ou menos. Tem só isso? Foi em 2021? Foi final de 2021? Final de 2021, início desse ano, se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas acho que foi. Início desse ano, se eu não me engano. Início desse ano. Assim. Nesse período você estava na associação, não estava? E a associação ofereceu uma recompensa, não foi? Foi. Como é que foi isso? A recompensa de 10 mil reais para quem indicasse lá os assassinos do... O que a gente sempre frisa e alerta a sociedade capixaba, quando um policial militar é assassinado, vítima de... assim, toda a vida ela é muito importante. Mas quando chega a tocar num policial militar, a última barreira entre a ordem e o caos ela começa a ruir. Alguma coisa... O sinal de alerta, o vermelho, não é nem um alerta, o vermelho já está acendendo, piscando e algo precisa ser feito. A associação, nós trabalhamos de forma muito atuante, principalmente na questão da representatividade na defesa dos nossos militares. E o Sargento România, além de ser um associado da Cap Soldados, era um amigo pessoal, um cara que perdeu a família dele perdeu muito. Perdeu a sociedade capixaba, perdeu um profissional extremamente abnegado, um cara, assim, entregue. E você conhecia pessoalmente? Conheci, meu amigo pessoal. É mesmo? Inclusive morava lá próximo da associação, sempre estava com a gente lá. A associação é em Bento Ferreira? A associação nossa é a sede administrativa em Joana d'Arc. Joana d'Arc. Tá. E aí, quando aconteceu aquela situação, eu fui um dos primeiros a chegar também lá no local onde aconteceu, né, o homicídio. A gente já vinha de uma tragédia que foi do Fernando Comper, lá na Serra, que também foi alvejado de forma covarde por dois bandidos, né? Lá no município de Serra, que infelizmente também veio a falecer depois. E nós não defendemos nenhum tipo de arbitrariedade. Agora a gente precisa caçar mesmo esses caras, levar eles à justiça para que eles sejam punidos. Crimes como esse, contra policiais ou contra o cidadão comum, não podem passar impunes. Mas entendeu? Você não acha que esse negócio de oferecer recompensa é meio bang-bang, assim, meio faroeste? Não. Até porque, em momento algum, nós oferecemos uma recompensa para que se tirasse a vida deles. Nós oferecemos recompensa para informações que levassem os criminosos para que eles pudessem ser presos. A gente já tem um excelente trabalho realizado pelo Disque Denúncia, né, que é o nosso 181, vale a pena destacar isso. O 181 ele vem ajudando muito nessa elucidação de crimes dentro do Estado do Espírito Santo. E o que nós fizemos ali foi uma forma de até agregar valor nessa questão da questão das denúncias mesmo, como um todo, das informações, né? Que puder chegar às informações. Mas em momento algum para virar um bang-bang, não. Porque fica meio com cara esse negócio de oferecer recompensa, né? Assim, depende muito, né, de quem olha, da forma que olha, assim, são pontos de vista, a gente respeita muito. E assim, me pareceu na época, assim, uma coisa meio que...
agir por impulso, assim, não foi isso? Por causa da comoção, da morte, foi uma coisa que chocou todo mundo realmente e que todo mundo fica alerta quando esse tipo de coisa acontece, principalmente com um policial militar, né? Teve, há pouco tempo, um policial foi baleado aqui perto, indo pra praia, aqui, vai caminhar, aí foi dar um tapa na mão do cara e o cara atirou na coxa dele, foi baleado e o cara saiu correndo de bicicleta lá, né? Isso sempre chama atenção. Você vai ver um monte de equipe de televisão lá fazendo matéria e não sei o que, dando destaque, porque isso chamou, porque o cidadão comum pensa assim, pô, se o cara que é policial foi baleado, se o cara que é policial foi morto, pô, e eu aqui, né? Ficou feia a coisa. Não foi uma coisa muito de impulso, assim? Não. A associação, sim, se você parar para olhar o nosso trabalho, eu vou falar da nossa atuação, da minha atuação lá enquanto presidente, da nossa diretoria. Nós somos muito contundentes na proteção dos nossos associados. Então, assim, nós não nos furtamos em momento algum de defender os nossos associados. Desde quando nós assumimos, a grande carência, aí nós conversamos com todo mundo na campanha, na eleição da associação, dos cabos soldados, e a grande carência era a representatividade. Não tinha voz, não tinha pessoa que realmente colocasse a cara, que dissesse, os nossos policiais estão morrendo, os nossos policiais estão passando por dificuldades, os nossos policiais estão passando por dificuldade financeira, os nossos militares estaduais, eu falo policiais, estendam seus policiais e bombeiros, os nossos militares estaduais têm passado situações extremamente degradantes dentro do Estado do Espírito Santo. Então, assim, por exemplo, a gente principalmente depois de 2017, nós tivemos uma ferida aberta nas instituições e os homens e mulheres que sustentam as nossas instituições, que fazem parte, que sustentam a estrutura da segurança pública do Estado, têm sofrido muito. Nós tivemos um 2017 por falta de uma conversa franca e aberta e pela falta de valorização. Então, assim, não dá para ficar passando a mão na cabeça e dizer assim, o responsável da paralisação foi único e exclusivamente os militares estaduais. Negativo. Quem estava na gestão teve uma participação muito maior do que os militares que tiveram aquele problema ali. Na verdade, aquela situação de paralisação. Você acha que foi justa a paralisação? Eu não entro no mérito de certo ou errado, porque constitucionalmente a gente não pode paralisar. A gente não pode paralisar as nossas atividades. Não estou entrando no mérito, estou perguntando para você se você acha que foi justo. Rapaz, é difícil julgar, dizer se foi justo ou não, porque como a gente trocou ideia aqui logo no início, quando você tem uma categoria que é cerceada de liberdade de expressão, quando você tem uma categoria que ela não tem direitos, que ela não pode reivindicar os seus direitos, e aí você não tem pessoas do outro lado que olhem com atenção, com o cuidado necessário para esses profissionais que protegem e guardam vidas, é muito difícil de você fazer um pré-julgamento. Então, assim, nós tivemos uma paralisação de 22 dias no Estado do Espírito Santo que trouxe prejuízos gigantescos a todo o Estado. Mais de 240 milhões de reais em termos de prejuízo só para o comércio. E aí eu pergunto... Mais de 240 mortos. Não, mais de 240 mortos. Eu falo de valor de 240 milhões porque vidas a gente não pode mensurar valor. Uma vida ela não tem valor. Se você falar 240 milhões da minha vida, ela vale isso para você. Então, assim, é difícil até de você falar de valores em relação à vida. Então, são vidas que foram perdidas, pessoas que perderam seus entes queridos, sofreram com tudo isso e de lá para cá. E de lá para cá? O que aconteceu? De lá para cá. As pessoas que deixaram de negociar, deixaram de conversar, deixaram de valorizar os militares estaduais, essas sim foram responsabilizadas? Não. Então, assim, se coloca, tem que ser responsabilizado, porque o fardo fica só sobre as costas dos nossos policiais e bombeiros. Nós temos que parar de ficar empurrando, varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos uma tropa hoje que sofre com um autoextermínio. Isso é uma epidemia a nível de Brasil. Policiais e bombeiros praticam autoextermínio de forma suicídio, de forma assim assustadora. Aqui em São Paulo, a cada 3 dias, um policial militar se mata. Um bombeiro militar se mata. No Espírito Santo também? Só esse ano nós tivemos 3 suicídios. Só esse ano nós tivemos 3 suicídios. E aí? Quem está preocupado com isso? Será que está esperando bater na porta de novo? Nós tivemos casos em 1985 de um policial militar da brigada, na verdade um brigadiano, lá eles não falam policial militar, no Rio Grande do Sul, que invadiu um estúdio de TV porque passava necessidade. E ali ele relata, né, dentro de um jornalista escreveu um livro sobre ele, ele relata que ele só fez isso em termos de desespero. E aí negociaram, ele se entregou, a família passando dificuldade, passando fome naquela época,
O que resolveu de lá para cá? Ele foi preso, naquela época ele foi torturado, foi expulso da polícia militar, virou mendigo, voltou e morreu recentemente agora. Aí, só para fazer uma comparação rápida, nós tivemos, se eu não me engano, em 2020, 2021, se eu não me engano, 2021. Ano passado? Ou 2020. A morte do soldado Wesley, no Farol da Barra, em Salvador, executado. O que foi feito de lá para cá? O que se construiu? Tem uma pesquisa da UFSS que diz que os nossos militares estaduais têm uma expectativa de vida de um pouco mais de 58 anos, chegando a 59 anos. Enquanto a expectativa de vida do capixaba subiu para 79 anos. O militar ele trabalha 35 anos, aposenta 3 anos depois ele morre. Fora doença de hipertensão, fora questões que o militar, a doenças que ele adquire dentro da profissão e não tem o atendimento necessário, não tem o atendimento correto. Você acha que esses problemas podem ser resolvidos com política? Com certeza. Com certeza. A política hoje ela é a chave, né? A política ela tem a possibilidade da gente trabalhar na mudança de legislação, são coisas extremamente importantes. Hoje, a fiscalização, a política de forma responsável, fiscalizar o executivo, não é o caso do Espírito Santo aqui, mas nós temos alguns outros estados que você percebe que o recurso é muito mal administrado. Nós temos estados aí que mesmo com todas as questões de transparência, portal da transparência, os tribunais de contas, né, dos estados, você percebe que as pessoas ainda fazem farra com dinheiro público, com dinheiro do cidadão, dinheiro dos impostos. Entendeu? Assim, eu entendo e reforço aqui, estaria sendo leviano mais uma vez, dizer que não houve avanços. Houve avanços. Há esforços dos nossos comandantes, a gente percebe esforços do comandante da Polícia Militar, o Coronel Carlos, entende e reconhece os esforços do Coronel Cerqueira, comandante do Bombeiro, entende os esforços do atual governador, mas nós precisamos olhar de forma muito direcionada e pontual para algumas questões que a engrenagem que está fazendo essa engrenagem não funcionar. Uhum. Fazendo essa engrenagem não funcionar. Então, assim, o risco... Hoje, eu sempre debato muito isso com as pessoas. Falo assim, hoje quando um policial militar ou um militar estadual, bombeiro, ele tira a própria vida, tá tranquilo. Pô. Não foi um ente seu querido que morreu, não foi um parente seu, não foi um amigo seu. E se, de repente, esse cara surtar de alguma forma, pela falta de apoio, pela falta de tratamento, e aí, como quiseram, né, colocar lá que o soldado Wesley poderia tirar vidas de mais pessoas no Farol de Salvador e ele foi executado. E se ele conseguir tirar a vida de mais pessoas? Você acha que tem risco disso acontecer aqui no Espírito Santo? Eu acredito que a saúde mental do nosso profissional de segurança pública precisa ser cuidada. Precisa ser cuidada. A gente não pode, principalmente depois da pandemia. A questão dos problemas de saúde mental a nível de população como um todo, população em geral, aumentou muito. A nossa carga ela é muito grande, né? Hoje um ano de trabalho do policial equivale a aproximadamente 1 ano e 4 meses de um trabalhador comum. Você tem problemas que acarretam um desgaste muito maior. Você tem problemas de questão de valorização, questões salariais, estrutura de trabalho. Você tem questões de legislação. Você prende o cara 10 vezes. Você vai lá na 11ª vez e chamar na corrente, o cara tá lá fazendo de novo. O cara fala, eu vou sair de novo, vou ser preso, mas vou sair daqui a pouco. E esse cara vai tirar a sua vida, Deus livre e guarde, assim, de forma não importante, assim, vai tirar a vida de um cidadão de bem. Hoje a gente tem vários homens aí tirando vida das mulheres aqui, nós somos um dos estados onde o feminicídio assusta. E esses caras não são punidos. Você tem uma legislação hoje fraca para os menores. E os menores, assim, o menor ele não é punido. E aí não existe nenhuma sensação de impunidade, existe impunidade. O cara ele volta para as ruas, ele volta impune, ele volta muito mais ousado. Sabe que não vai acontecer nada com ele? E aí o que faz? A responsabilidade o fardo é jogado sobre os ombros dos nossos policiais. E aí eu vou falar da segurança pública como um todo. Nós tivemos uma situação agora, eu fui palestrar numa faculdade. E aí fizeram uma pergunta acerca daquela abordagem do policial rodoviário federal. Isso. Pois é. Qual abordagem? Onde o cidadão morre lá com gás lacrimogêneo. Ah, tá. Gás lacrimogêneo. Porque são duas situações. Uma situação é que o bandido... Vou citar essa parte. O bandido mata 2 policiais. Pois é. E a outra é que os policiais colocam uma pessoa no cofre da viatura e jogam um gás lacrimogêneo lá dentro. Qual foi o motivo para aquele cidadão ir pro cofre da viatura e ter que usar gás lacrimogêneo com ele? Estava alterado?
desobedeceu ordem, não cumpriu a legislação, nós não estamos aqui justificando e nem defendendo. Perdeu uma vida. Vida não tem preço. Isso aí. Mas as ações, quem são penalizados são só as pessoas que estão na ponta finalizando as ações aqui. Depois que tudo falhou, depois que a família falhou, depois que a escola falhou, depois que a igreja falhou, depois que o judiciário, com todo respeito, dentro que o judiciário a gente sabe que só aplica as legislações que aí estão, cumprindo a legislação que é falha, que o nosso legislativo falhou. E aí você responsabiliza dois pais de família, você responsabiliza dois policiais rodoviários federais que estavam ali há uma semana, onde tiveram 2 colegas que foram assassinados por um cara que também não recebeu ordens, por um cara que resistiu à prisão. Se você quiser, eu te dou minha farda para você trabalhar no bairro da Penha. Você tem a experiência de um dia Você já lá. trabalhou lá? Já trabalhei no bairro da Penha. No bairro da Penha? E eu falo para você, rapaz, o que a gente vive nas ruas hoje é algo muito além do que esse, me perdoe assim a expressão, esse fantástico mundo de Bob que algumas pessoas acham que a gente está vivendo, cara. A realidade nas ruas é totalmente diferente. Você trabalhou onde já? Trabalhou no bairro da Penha? Eu formei, né, em 2007. Só para a gente pontuar, o bairro da Penha é considerado um dos bairros mais violentos do estado. Não só de Vitória, não só da Grande Vitória, mas um dos bairros mais violentos do estado. Não é Sim, isso? Isso. Hoje o bairro da Penha é um aglomerado, né? Que é o bairro da Penha, São Benedito. Isso. É um local até... Itararé. É um local que, até por ser assim... questões geográficas, né, e questões de acesso, dificulta um pouco o patrulhamento ostensivo da Polícia Militar. Então, você tem ali uma dificuldade, acaba que nesses elevados o tráfico ele acaba tentando impor ali o seu poder. O que a gente sempre fala é o seguinte, que os nossos policiais, eles jamais se intimidarão com nenhum tipo de crime, nenhum tipo de traficante. Como é que a população desses lugares trata vocês? A gente tem a relação nossa com a população hoje a gente procura construir uma relação de confiança. Essa é a realidade. Mas quando você chega num local como o bairro da Penha, que a polícia desceu, o tráfico de drogas permanece, o traficante permanece, é muito difícil para esse cidadão ele colaborar com as ações da segurança pública. Por isso que eu te falei, a segurança pública não é só a polícia no morro trabalhando. A segurança pública é a escola, a segurança pública é a desapropriação de alguns locais lá para que pudessem ter ruas, né, avenidas, ruas no caso ali no bairro da Penha, que tivesse ter um saneamento básico de qualidade, tivesse ter algum projeto na área de empreendedorismo, na área de organização financeira, na área de capacitação dos jovens e também das pessoas. Aqui nós temos muitas pessoas que já estão numa idade mais avançada, que não têm emprego, né, que estão fora do mercado de trabalho e acabam se tornando uma presa muito fácil para o tráfico de drogas. Como eu te falei, as crianças, os jovens, eles passam a não ter uma referência, porque a dificuldade do poder público chegar e apresentar para eles as oportunidades, né, extra as limitações do bairro da Penha, né, do complexo do bairro da Penha, é extremamente difícil. É uma população que é carente, uma população que sofre, que pede ajuda o tempo todo, e a gente precisa que o poder público, a gente precisa que a sociedade civil organizada tenha ações, como eu te falei, contundentes, ações verdadeiras assim, para que essa realidade muda. Se você for no bairro da Penha, você vai ver que é uma das vistas mais lindas de Vitória. Essa é uma vista maravilhosa, maravilhosa. Verdade. Você tem uma vista muito linda da Serra, uma vista muito linda de Vila Velha. No bairro da Penha ali, o Romão também tem um visual muito legal. Pois é, e assim, é algo que poderia estar sendo explorado o turismo. É verdade. A gente tem um Banco Bem lá, se eu não me engano, eu acho que eles tinham mudado o nome, mas é o Banco Bem, que eles têm uma moeda própria para a comunidade. Você está entendendo? Você tem uma estrutura. O bairro da Penha ele foi criado por famílias que foram morar no bairro. Então, assim, tem uma cultura, uma história, né? Uma história, e assim a gente não pode desperdiçar isso. Agora precisam de políticas sérias voltadas para resultados. As pessoas você vai focar nos problemas? Não vou focar, a gente vai focar na solução dos problemas. Tá, mas aí você trabalhou no bairro da Penha, mas onde você trabalhou? Você tava, na verdade, quando eu formei, eu fui pro 10º Batalhão, trabalhei em Guarapari um bom tempo, né? Foi a minha escola. Tranquilo, assim. Na praia? Quem dera. Guarapari, apesar de ser uma cidade aqui da região metropolitana, o pessoal acha que é mais tranquila, mas Guarapari tem um diferencial que nas épocas meio do ano, que são as férias escolares, e quando a gente começa ali a partir de começa a chegar, na verdade, em dezembro, né? Mas depois do Natal é quando os turistas vêm muito. Então, assim, o público flutuante de Guarapari ultrapassa quase 1 milhão de pessoas. Então, você tem uma cidade que é uma cidade, querendo ou não, uma cidade
de litoral, com aquela coisa de um espírito diferente, de mais de cidade interior. E quando você tem esse número de turistas muito grande, aí o trânsito fica um pouco difícil. Ninguém anda, né? Ninguém anda em Guarapari. Fica difícil. A gente tem um problema de falta d'água em determinados momentos lá por causa dos turistas. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Mas assim, foi uma escola para mim, né? Na época, o 10º Batalhão tomava conta do município de Anchieta, Piúma, Alfredo Chaves, Iconha, Guarapari. Era esses municípios. Então a gente tinha toda essa área de atuação. Então trabalhei no policiamento a pé, que é o PO que a gente chama. Trabalhei nas rondas interativas, que da Polícia Comunitária Interativa. Foi assim que não tem mais hoje em dia, hoje não tem. E assim, é um dos policiamentos que a gente não tem efetivo para isso hoje, né? Hoje nosso efetivo é muito baixo, mas você tinha que voltar. A proximidade da polícia com a sociedade é muito importante. A sociedade ela precisa conhecer mais a polícia para que nós não soframos com a demonização por parte de alguns veículos de comunicação. Só é colocado as coisas ruins que a polícia faz. Você acha que os veículos de comunicação perseguem a polícia? Rapaz, na verdade, eu vim da área de comunicação, eu posso falar, né? Antes de entrar na polícia, eu trabalhava num veículo de comunicação, eu era locutor e a gente a maioria das coisas que vem de desgraça. Vem de coisa ruim. Você tem inúmeros projetos bons, projetos que assim, até para deixar claro, a proporção de divulgação, ela acaba sendo, por quem não tem responsabilidade com a notícia, com a informação verdadeira, ela acaba sendo distorcida. Você tem situações onde o policial militar tem a ação do policial militar e muitas vezes eles nem ouvem o outro lado. Eles nem ouvem o outro lado. Não ouve o militar, não ouve a associação que representa os militares. A gente tem assim E é fato. E agora, assim, você vê uma operação, vou falar aqui da própria Rede Globo. Você tem as operações policiais a nível de Brasil e você tem um posicionamento que não é o que deveria ser levado para a sociedade. Eu não estou dizendo para esconder fatos, dizer o que deixou, né, aconteceu ou deixou de acontecer, mas nós precisamos mostrar a realidade. Nós temos operações policiais hoje que têm excelentes resultados. Infelizmente, se tiver uma perda de vida, eu digo infelizmente porque, como eu te falei, a gente não torce aqui para a perda de vida de ninguém, mas se o bandido do outro lado, se ele é o causador, se ele troca tiro com a polícia, se ele enfrenta a polícia, não tem como apresentar um buquê de flores para ele. Não tem como mandar uma caixa de bombom, uma barra de chocolate com um bilhete para ele. Não tem condições. Nós precisamos responder à altura. E é nessas horas que as pessoas... É colocado que como policial foi lá e executou aquele cidadão. Primeiro, qual é a passagem dele na polícia? Quais são as passagens que ele tem? Qual é o envolvimento dele que tem no tráfico de drogas? Uhum. Você está entendendo? Qual é o causador? Mas existem situações que houve uma falha na abordagem policial. Vamos comparar os acertos e as falhas? Não tem como comparar, né? Você está entendendo? Porque todo dia, toda hora, né? Abordagem policial é todo Pois dia, mas eu falo para você, eu faço uma comparação para você. Nós temos um número gigantesco de acertos e pouquíssimos números de falha. Agora você pega uma abordagem onde você tem uma filmagem de 12 segundos de celular, que você não tem um contexto. E aí você pega aquela abordagem e ali você expõe os militares, E aí eu falo falar como um todo, os policiais civis, rodoviários federais. A gente precisa analisar essas questões de forma mais ampla. Primeiro entender quem foi o causador, quem deu causa àquela situação. Um exemplo claro, como eu te falei, foi da Polícia Rodoviária Federal. Perdemos uma vida, a família está chorando. É uma perda, sim, imensurável em questão de valor, de vida? Eles vão responder? Vão responder. Mas até quando nós vamos colocar pais de família para fora das instituições, excluí-los, sem que a legislação seja mudada? A gente está, jogando a sujeira para debaixo do tapete ou simplesmente enxugando o gelo. Então, assim, a necessidade de mudança na política, ela é necessária, ela é latente hoje, principalmente com as visões hoje que nós temos, quando eu digo nós temos assim, a sociedade como um todo, na questão de construção de um país melhor, de um Estado melhor. Uhum. A necessidade de avançar em questões da modernização da nossa legislação penal é extremamente importante. Nós temos uma legislação penal que é arcaica, nós temos presídios hoje que são superlotados.
Tem que liberar preso, então? Jamais. Passou pelotado, não cabe? Jamais. Claro que cabe. Claro que cabe. Jamais. Essa coisa de liberar preso é que gera essa impunidade. Como eu te falei, nós temos temos bandidos aí que foram presos 10, 12 vezes e voltam para cometer crimes. E fala que vai voltar, né? E o cara fala que vai voltar. Afronta, né? Afronta. A sociedade tem passado hoje por uma questão que a gente até fala assim, que vai muito além só de segurança pública. A gente perdeu muitos valores, né? Então, por exemplo, você teve uma matéria no dia de ontem, onde uma procuradora ela foi agredida pelo seu subordinado lá, né? Pelo seu... por um outro membro também lá da prefeitura. Com o rosto todo manchado de sangue. Rapaz, o que leva uma pessoa a praticar um ato de brutalidade daquela, cara? E nós não estamos falando de periferia. Pessoa, contra qualquer pessoa. Pois é, né? E assim, as pessoas às vezes querem sempre julgar, né? Não, é periferia. Não é periferia, não, pô. A periferia sofre com a falta de saneamento básico, com a falta de educação, com condições básicas de crescimento. A gente sabe que há esforço, mas sofre. A gente precisa continuar com isso. Agora, quando você vê um ato de violência desse dentro de uma esfera que teoricamente era para ser um mediador, e você vê uma brutalidade daquela contra uma mulher indefesa no chão, sendo agredido por socos e pontapés. E aí, será que esse cidadão vai ser punido? Efetivamente, de forma exemplar? Enquanto nós estivermos passando mão na cabeça, não vai resolver o problema. Voltando lá, Guarapari. Quanto tempo Guarapari? Guarapari quase 4 anos, né? Fiquei em Guarapari quase 4 anos, praticamente 4 anos, né? Fiquei em Guarapari 4 anos de serviço, uma escola. Depois eu vim trabalhar na assessoria militar, na Assembleia Legislativa, trabalhei na proteção de autoridades. Tranquilo. Trabalhei com o finado Elcio Álvares. Vida mansa pra caramba. A vida do policial não é mansa, não, mas eu vou levar em consideração e vou... Trabalhando no ar-condicionado, belezinha. Na assessoria militar a gente tinha a missão lá eu propriamente dito, trabalhei com o finado Elcio Álvares e aprendi muito. Em termos de você decidiu virar político nesse período, porque aí você estava envolvido. Eu acho que já está no sangue já vem desde criança já, acho que é desde pequenininho, isso já vem... Deixa eu só pedir para o Gustavo, dá uma diminuída nesse ar aí, tá quente pra caramba aqui, cara. Tá quente mesmo. E assim... Pode ir, manda bala, pode. Na verdade, gosto pela política desde pequeno, né? E de lá para cá eu venho trabalhando, lendo um pouco mais, a gente sempre aprende todos os dias. E trabalhar com Elcio Álvares foi uma... Que é uma figura emblemática na política do Estado, né? Foi o primeiro ministro da Defesa, logo após a redemocratização. Foi exatamente. Nós tivemos governador, ele foi governador. Foi exatamente. Na minha época lá ele era deputado, depois assumiu a presidência da Assembleia, assim, aprendi muito mesmo. E aí, você trabalhava diretamente com ele? Diretamente com ele, né? Na função da proteção de autoridades. Depois a gente... Você conversava com ele? Tinha o costume? Ele conversava com você? Tinha um cara... Como é que era esse dia a dia? Mas o Elcio é um cara... Era, né? Um cara, assim, uma pessoa... Primeiro que era uma enciclopédia, né? Uma pessoa que você conversar com ele passa a te transmitir uma paz. Depois de uma sabedoria em todas as áreas, mas eu acredito assim, na política, ele quando era presidente, da forma de conduzir a Assembleia, é algo que era um diferencial. Ele assumiu logo depois do menino que foi para lá, o deputado que foi para o Tribunal de Contas, que era de Guarapari. Rodrigo Chamon. E aí ele assumiu lá a Assembleia, com a missão de manter, né, como presidente, o cara tem essa missão de manter equalizado. No governo Paulo Artung a gente teve, antes do governo Paulo Artung a gente teve o Grátis, né, que foi o presidente da Assembleia, que marcou uma época, teve aqui comigo inclusive, marcou uma época. Depois disso você teve o Vereza, que foi presidente da Assembleia acho que 2 vezes seguidas. Logo depois teve o César Conago, que também esteve aqui com a gente, que foi presidente da Assembleia. E aí depois foi o Chamon, não é isso? Foi o Chamon. Aí depois foi o Elcio Álvares. Pois é, o Elcio. Aí, assim, foi um aprendizado, um cara, uma pessoa que você aprende muito. Não tem como dizer assim que... E não é só na política, é em todas as áreas, né? Ele sempre estava ali no gabinete. Quando eu cheguei lá na proteção de autoridades, na assessoria, ele só era deputado, sem ser presidente, né? Então a gente tinha mais contato. Na presidência, a rotina ela aperta um pouco mais.
E aí você tem um pouco menos de contato, mas sempre que podia a gente estava conversando e assim, aprendi muito. Você via muita coisa? Articulações, conversas, bastidores, você via isso? A função ali do presidente lá... exige isso, a função exige negociar com todo mundo, conversar com todo mundo. Claro que reuniões assim mais particulares a gente não participava, né? Não é, são níveis de acesso. Mas assim, muita coisa que passou por essa época a gente acompanhou de perto lá, né? Você lembra de alguma coisa que tenha te marcado assim? Alguma coisa que me marcou na gestão do Elcio? Assim, logo quando ele assumiu, a gente tinha quando há essa troca de presidentes, há um alvoroço dentro da Assembleia Legislativa, né? Sempre tem. Assim, algumas incertezas, relacionamento com o governo, Casa Civil. O governador na época era quem? O Renato Casagrande, não? 2000 era Renato? Porque o Chamon foi... 2000... Foi com o Paulo Artung, não foi? Foi um finalzinho ali, né? Porque, na verdade, Renato ficou até 2014, não é isso? 2014, exatamente. Foi 2014, foi isso aí. 10 a 14, né? Foi, isso aí. Então eu peguei um pedacinho, um pedaço do Mas era 11 a 14, né? Eu entrei na transição, 14, na verdade, né? Entrei na transição. E ali havia muitas incertezas, né? E ele conduziu assim, de chamar, conversar com todo mundo. Que precisa ter uma habilidade política para isso, né? Precisa. Ele chamou todo mundo para conversar, ele era muito atencioso nessa questão da forma individualizada, de tratar cada um. Então, assim, ele conduziu, para mim foi uma parte marcante, porque tem aquelas discussões de mesa diretora, de como para que lado que vai, se mantém o diálogo com o governo, se rompe o diálogo com o governo, e ele de forma muito serena, tranquila, conversando, e aí conduziu muito bem. Aí eu saí da assessoria militar, na época eu fui para o 1º Batalhão, e já saí da assessoria militar indo compor um projeto que era de tomada do bairro da Penha, recuperação do bairro da Penha. Fiz parte lá, mais um efetivo, na verdade assim, o efetivo da assessoria militar foi designado, mais um efetivo de policiais militares que vinham do presídio, alguns outros policiais militares foram... Na época a polícia militar estava no presídio ainda, porque hoje não está mais. Estava na transição. Que foi uma guerra também isso, né? Que foi uma briga também na época, né? Eu vejo assim, cada um tem que estar responsável pelas suas atribuições. Hoje a Polícia Penal, a qual eu tenho um carinho e admiração muito grande, inclusive o presidente lá do sindicato, o Juan, é muito meu amigo, tem conduzido muito bem o sindicato. O policial penal ele tomou uma postura, uma estrutura diante do sistema penitenciário, ao longo desses anos, que vem executando com excelência o trabalho, né? Mas enquanto nós estivemos lá também, a Polícia Militar sustentou durante muito tempo os presídios, e naquelas épocas onde que as rebeliões eram constantes. Eu lembro. Nós tínhamos ali a Casa de Passagem em Vila Velha, você tinha... Novo Horizonte, que era as delegacias que ainda tinham muitos presos, exatamente. Né? Então, assim, você tinha número de fugas, a quantidade de fugas muito grande. Não tinha Xuri ainda? Não tinha. E assim, a Polícia Militar ela trabalhou de forma... Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns membros, né, alguns policiais que trabalharam no presídio, assim, todos eles relatavam assim, histórias que deveriam, inclusive, escrever um livro, porque Conta uma para nós aí. É uma história do sistema penitenciário. Conta aí. Não, é uma das que, assim, que marca, né, que o pessoal tratou, é daquela rebelião que jogaram as pessoas lá de cima ali da casa de passagem, da casa de detenção ali de Vila Velha. E assim, um colega que trabalhava ali falou que quando a cadeia virou um pandemônio e um desespero de pessoas, né, uma carnificina mesmo, né, naquela época. E a gente tinha um batalhão de choques, o batalhão de missões especiais. Batalhão de choque, não era missão especial. Não era o batalhão de choque. Acho que o Ramalho já era do batalhão de choque. Acredito nessa época sim, ele já fazia parte do batalhão de choque. Um dos... Não sei se ele era comandante já, mas ele era... Não era comandante nessa época, não. Ele chegou a ser comandante do B6 depois, né? Foi. E assim... Os relatos das ações dos presos... Conta aí, pra nós. É algo assim que impressiona. Não, é realmente a carnificina, né? Quando eles conseguiram tomar galerias, que eles conseguiram realmente virar o presídio, como a gente fala,
a crueldade com os adversários, lá com os rivais, eram muito grandes. Né? Não, eu tô te falando isso porque uma vez eu era repórter de rua e a gente foi fazer... Eu era o primeiro a chegar na redação. E aí falava, tá tendo um princípio de rebelião em Novo Horizonte. Por isso que eu falei Novo Horizonte, toca pra lá. Trocadeião. Aí a gente foi pra lá, antes dos containers. Depois veio os containers, aí teve uma discussão danada com os containers e tal. Aí a gente foi pra lá. A gente chegou lá, a gente era a única equipe que tava lá. E assim, e começou o pau a quebrar mesmo. E aí eu lembro muito disso. Que eles pegaram um cara que tava no seguro. O seguro são os presos que normalmente cometem algum tipo de crime que os próprios presos não gostam. E aí são os primeiros caras que eles vão pegar lá. E aí pegaram um cara que estava no seguro e, pô, um vergalhão, cara, desse tamanho assim, ó. E aí a gente pegou essa imagem. O cinegrafista estava lá, pegou essa imagem. E o cara pegou agarrado com o cara. Não chega perto, não, que eu vou matar ele enfiando o negócio aqui, cara. E assim, a cadeia, assim, virada, como chama, né? Pancadaria, assim, todo mundo batendo, não sei o quê, uma confusão danada. Acho que tinha 2 policiais para tomar conta lá, uma coisa assim, entendeu? Eu trabalhando uma vez em Guarapari, uma situação que aconteceu comigo, eu subi para entregar uma ocorrência, o DPJ era no Morro do Atalaia. Então era um cadeião antigo, as paredes eram... Eu já fui lá também, subi um morrinho assim, né? Isso. E as paredes elas eram feitas de chapões, né? Então assim, era soldado as chapas. Uhum. E aí eram parafusados e tal, você tinha lá. E você tinha uns 6 celas, 3 de cada lado. É isso mesmo. E tinha o seguro. E aí, atendendo a ocorrência, quem estava de serviço no dia tinha uma amiga minha, ela está aposentada, a Fátima, que é policial civil, tinha um pessoal que estava lá, um outro policial penal, que na época era Sejus, né? Essa Fátima trabalhou a vida inteira lá. Trabalhou a vida inteira lá. Me lembro desse nome. Vida inteira lá. Fátima, inclusive, está em Portugal, vai assistir a gente. Pode mandar um abraço para ela. Claro, tá morando em Portugal. Fátima, um abraço para você, ela, a Fabiana, a família toda, tá morando lá em Portugal agora. Aproveitando a aposentadoria, merecida aposentadoria. Pessoa fora de série, assim, uma mãezona para mim. E a gente trabalhando lá, eu tinha entregue a ocorrência já e de uma hora para outra só tinha ela e mais um policial civil e a cadeia virou. Os caras quebraram um cadeado, 3 celas. Tinham quantas pessoas lá dentro? Cabiam 6? Eu lembro que na época, assim, para eu não errar, mas a cadeia ela cabia aproximadamente aí, 90 presos, tinha praticamente 200, 230 presos. Assim, era muito assim aqui em Vila Velha também, no DPJ de Vila Velha assim, também. Era muito lotado. E aí eu tava saindo, aí ela voltou, ela me chamava de Geninho, Geninho, volta aqui, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui. Eu falei, o que houve? Ela falou assim, estão virando a cadeia aqui. E aí, o desespero para tirar o cara do seguro, porque o seguro ficava entre a sala que a gente chegava com os presos, né? Para a primeira averiguação. E o pátio da cadeia. E os caras quebrando a cadeia, eles já tinham cavado, estava fugindo pelo esgoto. Aí um policial civil, um policial, na época era inspetor penitenciário, que ajudava no presídio lá, ele foi para a parte de fora, aí um colega meu que estava comigo na viatura, deu suporte para ele na parte de fora, a gente ficou na parte interna, eles quebraram das 3 primeiras celas, quebraram o cadeado das outras e os presos ficaram no pátio. E aí no pátio, gritando e balançando e quebrando, assim, querendo pegar o cara do seguro, a gente não podia abrir também. O primeiro cara que eles vão em cima é o cara do seguro. E mandando afastar. E aí num determinado momento, eles começaram a escalar a parte, só que a parte de cima também era gradeada, né? Uhum. Aí a gente foi no rádio, pediu prioridade, informou o CPU na época do 10º Batalhão, pedimos apoio ao BME. Lembro que o BME demorou... se demorou muito, foi 30 minutos para chegar em Guarapari. Os caras chegam... Se demorou muito, foi 30 resolvendo, minutos. Né? Só que assim, foram os 25 minutos mais longos da minha vida, né? Que a gente chamou... Não tinha policial civil de plantão, assim, para dar apoio, né? Uhum. Só o pessoal que estava lá. Chamamos as viaturas, a nossa viatura na época era GAO, a viatura do GAO estava um pouco mais distante para chegar até o local. E o pessoal balançando. O cara veio na grade, eu com a calibre 12, uma espingarda calibre 12. Ele veio para quebrar o cadeado, mandei ele afastar do cadeado. Ele falou assim, atira. Eu atira aí que eu não vou afastar não. Ele falou, vou quebrar o cadeado, eu vou aí, vou sair, nós vamos sair. Eu falei que ele falou, desafiando aqui, mesmo, eu falei, né, aqui cara? Você não sai não. Você pode até quebrar o cadeado, mas se você apontar o nariz aqui para de fora, vai ser uma vez só, você não volta mais não. E aí, aquela situação toda, chegou outra viatura. Imagina a pressão, dá suporte, né? Eles quebrando, conseguimos tirar o cara do seguro. Isso os caras não estão falando assim, não. Eu vou sair, não. Gritaria e tal. E aí eu lembro quando o choque chegou, as guarnições chegaram, eu não lembro o nome do subtenente que assumiu lá na época, mas chegaram lá 4 viaturas.
Eles fizeram o equipe, né, já se equiparam com uma parte de escudo, bastão. E eu lembro até hoje. Ele falou assim, pode, agora o choque chegou, a gente vai colocar eles no lugar. E aí quando ele entrou, ele fez uma fala, os caras batendo, gritando, choque! E batendo no bastão. Rapaz, foi muito lindo de ver. Você nunca teve vontade de ir para o choque, não? Para o BME, choque? BME existe ainda, existe, né? O BME existe. Na verdade, o choque é uma companhia, né? Dentro do BME, né? Então a gente tem a companhia de choque, tem a companhia de... Eu ficava, pelo menos, lá em Maruípe, hoje é em Alto Laje. Antigo batalhão de Rotan, né? Antigo tribunal, o fórum ali de Cariacica, a parte interna. Então hoje lá tem uma estrutura do BME com quadra, uma estrutura muito boa. Nosso batalhão de missões especiais hoje é uma das tropas especializadas mais capacitadas a nível de Brasil. Você não tinha vontade de ir para o show? Já tive. Não tive a oportunidade, mas tive sim. Já tive a vontade de todo policial que forma, ele já sai vibrando, né? Ele quer vir para o BME. E assim, nós tivemos a oportunidade, eu não tive a oportunidade, mas sim, tinha um desejo sim. E aí a gente conseguiu lá conter essa rebelião, né? Com o apoio do choque, que foi assim, fundamental, definitivo. Depois, todos os presos brabos estavam lá sentados, né, aguardando lá a contagem. Graças a Deus não fugiu ninguém. Então, assim, foi um momento muito conturbado, onde a Polícia Militar realmente tomou conta dos presídios e ajudava muito nas delegacias. Então, eu vim, como eu falei com você, eu vim para cá, tive a oportunidade de trabalhar com esses militares. Assumimos o bairro da Penha, foi numa operação que... inclusive foi muito, muito divulgada pela TV Gazeta, pela Folha Vitória. E nós passamos ali durante 20 dias Por que isso não tem continuidade, Eugênio? É isso que eu ia falar com você agora. Porra. Durante 20 dias antes da ocupação do bairro da Penha, nós passamos por diversas instruções conjuntas. Com bombeiro, na época tinha membros do Ministério Público, tinha Conselho Tutelar, tinha membros da Prefeitura de Vitória na época. Conselho de Direitos Humanos. Tudo. Depois de 7 dias, só tinha Polícia Militar no local. Só tinha Polícia Militar no local. E nós estávamos ali, porque além da nossa missão constitucional, a vocação, a Polícia Militar, ela ainda tem, como eu te falei assim, nós não somos melhor e nem pior que ninguém. Nós somos uma categoria diferente. Por que eu digo isso? 7 dias depois não tinha mais ninguém lá. Já tinha ido embora o Conselho Tutelar, você não conseguia falar mais naquela época. Estou falando daquela época, talvez hoje mudou, estou falando daquela época. Você não tinha mais o apoio da Prefeitura Municipal de Vitória, você não tinha... só estava a gente e o bombeiro. E aí nós ficávamos numa van, numa viatura, que era uma van do lado de uma caçamba de lixo, logo ali no início do bairro da Penha, onde é o antigo ponto final. Então assim, nenhum servidor se sujeita a ficar em condições como essa. E nós estávamos ali. E aí entra uma outra questão, que é a presença do Estado, né? É isso que falta nesses lugares, né? A presença do Estado. Pô. Aí é o que eu falei com você. É o que tem que ter. Como não ficou ninguém, quem está lá até hoje? Eu convido você para a gente ir lá. Quem está lá até hoje é a Polícia Militar. A gente está com uma base embaixo, ali no antigo ponto final, continua com uma base na parte de baixo, e tem um DPM no Alto de São Benedito. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, assim... a Polícia Militar está lá 24 horas fazendo a segurança do morro. 24 horas. Quando eu falo segurança, faz a segurança da população. Porque as pessoas falam assim, mas tem um tráfico de drogas. Não, a gente não pode abandonar, não. Tem pessoas de bem ali. Tem uma comunidade, tem pessoas ali, crianças, tem idosos. Você tem trabalhadores de diversas áreas. Nós não podemos abandonar. Agora, as outras pessoas também precisam ter essa mesma ideia. Elas não podem abandonar. Não podem abandonar. Então, assim, foi uma época que eu aprendi muito. Lá eu passei eu fiquei trabalhando no DPM, depois trabalhei na patrulha de morro. Quanto tempo? Que é o patrulhamento. Eu fiquei lá até 2014, mais ou menos. 2015, mais ou menos, no bairro da Penha. Então, assim, a gente teve uma oportunidade de aprender muito. O patrulhamento lá só tem uma rua, né? Então assim, a gente tem uma rua que sai do bairro da Penha e vai até São Benedito. O resto é escadaria. Como que é o nosso patrulhamento? Inclusive um patrulhamento quase que exclusivo aqui da região, a não ser assim, lugares que tem elevados, como Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas o Espírito Santo aqui, ele tem um patrulhamento, hoje que é a patrulha de morro, que é os militares fazendo patrulhamento a pé nas escadarias. E aí você imagina, você tem escadarias que a gente chama de 360. Você chega no beco 2, roda, passa pelo... E por aí vai. Teve uma época que teve uma
uma época que a violência estava muito crescente aqui no estado, que falavam muito da experiência da Colômbia, de Bogotá, né? Não sei se você se lembra disso, que tinha uns bondinhos que subiam, davam acessibilidade, melhoravam a acessibilidade. Eu acho que teve até projeto para isso aqui, né? Vamos citar o Rio de Janeiro nessa situação. Acho que dá para comparar Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Rapaz, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos ter um problema seríssimo com a criminalidade. Porque no Rio, o que aconteceu? Houve um abandono das forças policiais. No finalzinho do Moreira Franco, Leonel Brizola, houve um abandono. O policial foi criminalizado. É o que a gente está vendo hoje aqui no estado do Espírito Santo. Quando eu falo com você, com a parte da mídia, não são todos os veículos. Nós temos veículos de comunicação extremamente responsáveis. Agora nós temos veículos que simplesmente, até pela facilidade de comunicação, facilidade de acesso às redes, facilidade de acesso à internet, as pessoas elas começam a divulgar assim, sem nenhum tipo de receio de uma punição de algo que não é verídico, né? Então a gente tem essa dificuldade. Então o Rio de Janeiro, quando foi criado lá o programa das UPPs, é um dos melhores programas na área de segurança pública. Só que depois de um tempo também só ficou a Polícia Militar. Só ficou a Polícia Militar. Então nós tínhamos os policiais militares isolados no alto do morro, sem nenhum outro suporte. Eu digo assim, nenhum outro parte do governo do Rio de Janeiro trabalhando. Por exemplo, você tem lá, a gente teve inclusive o bondinho no Rio de Janeiro, foi colocado o bondinho lá, se eu não me engano, vou lembrar o morro aqui agora, foi colocado, tá lá. Hoje é uma obra que serve de pelo menos na última reportagem que eu assisti, estava servindo de esconderijo para o tráfico de drogas, foi abandonado, depredado, dinheiro público jogado fora. E como é que está a polícia no Rio de Janeiro? Proibida de fazer a operação. Não pode subir morro? Não pode subir morro, não pode, isso é um absurdo. Eu acho que isso já passou, isso foi durante a pandemia. Não, né? Continua? Não pode subir? Não pode subir morro. As operações elas têm que ser previamente comunicadas e autorizadas, não pode ser só comunicadas. Agora a gente tem o STF aí questionando a questão da operação, da atuação conjunta das forças policiais. Se eu trabalho de forma conjunta, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal, Bombeiro, a minha segurança pública ela é muito mais forte. O cidadão ele tem uma entrega, um resultado muito melhor. Com certeza. Você percebe que as coisas elas são feitas para não funcionar? Quando eu critico, aliás, quando eu, de alguma forma, esse ativismo judicial que a gente vive hoje, que a gente tem por parte do nosso STF, e aqui não é uma fala carregada de ideologia, não. A gente está falando de uma realidade que a gente está vivendo hoje, onde há uma intervenção nos poderes, os poderes eram para ser independentes e harmônicos, mas a gente não vê isso. Não é o que se vê hoje. Então você tem um ministro que toma uma decisão sem nunca ter colocado o pé na favela, na comunidade, na periferia, nunca ter colocado o pé numa ação policial. Você acha que ele precisaria ter colocado? Com certeza. É mesmo? Ele precisa. Acho que todo mundo que vai tratar de segurança pública, antes de falar de segurança pública, ele precisaria conhecer a nossa realidade. Precisa entender um pouco da nossa realidade. Nós temos um tempo... É porque tá cheio de especialistas. Não, cheio de especialistas. Rapaz, eu até pego um caderno e começo a anotar, né? Porque assim... Todo dia aparece um especialista em segurança pública. Todo dia aparece. E normalmente que nunca foi... E com ideias mirabolantes, né? Ideias mirabolantes. Então, assim, a situação... Lá na Colômbia, em Bogotá, a gente percebeu que houve uma continuidade. Né? Agora, a gente tem um presidente que assumiu lá também que é um ex-guerrilheiro. Eu acredito que a Colômbia deve retroceder a passos largos. Você acha eu acredito. Então, assim... É difícil determinar tipos de posturas na área de segurança pública, porque, como a gente fala mesmo lá na questão do patrulhamento, né? Você fatiou, ganhou um espaço, ganhou um território, você não pode perder. Se você retorna aqui, você perdeu, você vai ter todo o trabalho de novo, né? Para retomar esse território. Então, assim, é uma guerra, você acha que é uma guerra? A gente vive uma guerra com o narcotráfico hoje. O Brasil ele passou a ser uma rota para o tráfico internacional de drogas, né? É fácil, né? Passar por aqui é fácil. Né? A falta de... Por exemplo, vamos lá. Já viajou de avião, é claro, né? Faz muito tempo. Muito tempo. Caramba, pois é. Tudo bem. A segurança que é empregada nos aeroportos. Se todo mundo que passasse lá tivesse a mesma segurança empregada aqui, das mesmas formas de... Eu faço assim, uma comparação bem genérica.
do que a gente vive nas ruas, nós não teríamos problema. Quando eu chego no aeroporto, é o cenário perfeito da área de segurança. Eu passo pelo detector de metais, eu deixo minha bolsa passar lá. Caso o detector de metais, o cara ainda tem uma dúvida, eu vou passar por uma revista, ninguém reclama. Agora, eu não posso passar por um detector de metais para entrar num presídio, eu não posso passar um detector de metais, tem gente que reclama para entrar num banco. Você está entendendo? Então, assim, a cultura da segurança pública, de aceitar a segurança pública, é muito difícil. As pessoas querem segurança pública para ela quando ela é beneficiada. Quando ela é abordada da polícia, não, eu sou trabalhador. Você não acha que a polícia tinha que abordar mais para as pessoas se acostumarem com isso? Você não acha que a polícia aborda pouco? Não, na verdade a polícia aborda bastante. Os nossos números de abordagem são muito grandes, muito grandes. Como eu falei com você, o nosso problema ele acaba sendo um problema cultural. Nós tivemos agora recentemente um vereador em Guarapari, e eu falo com você. A gente deu problema lá e foi. Tá, e a culpa é de quem? Delegacia. Bora pra delegacia. Diz aí pra mim, de forma bem genérica, a culpa ali é de quem? Do policial? Não sei, eu não sei o que aconteceu, eu não conheço. Não, mas da situação. Eu vi até o vídeo. A parte do vídeo que eu vejo é só o policial tomando o celular da mão dele. Pois é, então. O que eu acho que é errado. Sim. O que eu acho que é errado. Assim, cada um tem que responder. O que aconteceu antes, eu não sei. Cada um tem que responder. Inclusive, o policial militar é associado nosso, a gente tem acompanhado ele de perto. Nem todos são associados? Nem todos são. Porque não é obrigatório o militar ser associado, né? Então, assim, nós temos... o policial ele tem essa liberdade de se associar essa possibilidade, ou não se associar. Então, o que acontece lá? Você tem um vereador, que era para dar o exemplo, ele tem lá assim, a sua história dentro da cidade, mas isso não faz dele uma pessoa que está acima das leis. O grande problema é que a gente ainda tem a cultura, para algumas pessoas, você sabe com quem que você está falando? É isso que eu ia te perguntar. Você já ouviu isso alguma vez? Muitas vezes. Na rua? É mesmo? Muitas vezes. Patrulhando, fazendo muitas vezes. É mesmo? Muitas vezes. E aí a falta normalmente de ninguém, né? Pois é, de ninguém. Normalmente de ninguém. Então assim, a falta, na verdade a falta que nós temos hoje de legislações onde realmente tem uma punição para quem desacate um agente público, para quem mate um policial, para quem desacate um servidor como um todo, não precisa ser só um policial, para que o bandido seja punido, que ele cumpra lá pela sua pena e não seja solto aí quando ele tiver com bom comportamento, ou porque ele passe por uma orientação que os presídios precisem liberar, soltar preso porque excesso de lotação, de superlotação. Então assim, a situação lá, nós vamos acompanhar de perto, vamos apurar. Se o policial militar, como você falou, a gente sempre deixa isso bem claro, se houve erro da parte dele, não tenha dúvidas que há apuração. Isso aí as pessoas acham que não há uma apuração, uma averiguação sobre as ações dos militares. Existe isso sim. Inclusive a nossa polícia militar é uma das polícias com melhor índice hoje em termos de capacitação e em termos de atendimento, assim, de ocorrências, como que eu vou explicar para você? Ocorrências de corregedoria? De corregedoria, assim, relacionadas a outras instituições, a nível de Brasil. Então, assim, é uma polícia que realmente tem buscado, tem um foco, né? Foi uma base nossa aqui de polícia comunitária interativa. A gente permanece hoje, mesmo com as dificuldades de patrulhamento, a gente permanece isso, mas você encontra determinadas situações, como essa, que o vereador ali, como uma autoridade legislativa, que não tem imunidade, deveria dar o exemplo. A autoridade sempre tem que dar o exemplo. Se não tem nada, é o que eu digo sempre, você não tem nada, você não deve nada, você não tem problema, qual é a dificuldade de você ser abordado? Como você falou, nós abordamos, os policiais abordam e muito, mas a dificuldade que nós temos de abordagem é muito grande. As pessoas acham que elas não podem ser abordadas. E agora tem uma outra definição aí, o próprio STF também tem tratado algumas questões que têm dificultado a abordagem. A questão da nossa fundada suspeita. Hoje, o policial militar na rua, ele tem, pela sua experiência, pela sua formação, né, por ser forjado, o cara sabe ali, o militar ele sabe, ele entende o momento certo de abordar. Ele não vai abordar só, não passei, viu, Edu, vou abordar o Edu, porque eu não gosto dele. Não é assim. Está em atitude suspeita? Fez algum movimento que levantou suspeita no policial, está num local que é conhecido por intenso tráfico de drogas, comercialização de drogas, ele está num local onde tem um alto índice de sequestro.
Você pode ser tanto o sequestrador quanto pode ser a vítima. Talvez você está no local sem ser informado. Qual é a dificuldade de ser abordado se você não deve nada para a polícia? Exatamente. Então, essa é a dificuldade. Então, nós temos muito essa questão da cultura de quem você sabe com quem você está falando. E não vou longe, não. Antes de ontem também nós tivemos uma situação onde um zagueiro lá do Real Noroeste... saiu detido. Saiu detido e agora teve respeito. O clube do Real Noroeste respeita os atletas lá. Mas é inadmissível querer transferir a culpa para o policial militar, dizer que o policial militar estava errado, que agiu de forma truculenta. É legítimo, está na lei, nós podemos utilizar a força caso seja necessário para fazer o cumprimento. Então, assim, se o zagueiro foi lá, alterou, tentou agredir quem quer que seja, desrespeitou o policial militar, ele tem que pagar por isso. Do mesmo jeito que nós estamos questionando que se o policial militar ele precisa, né, os policiais eles precisam pagar pelas suas falhas, quem também errou do outro lado precisa pagar, porque senão fica assim, fica algo que não vai equalizar. Uhum. Só um lado está sendo penalizado. E o outro lado? Eu vou ser um mártir da sociedade? Até quando? Até quando esses cidadãos que também... Nós somos cidadãos, nós estamos fardados, mas nós somos cidadãos. Até quando eu vou continuar pagando esse preço? Pela ausência de uma legislação mais moderna, uma legislação que traga um resultado que realmente que puna o bandido, que realmente norteie o cidadão de bem nas ações que ele precisam ter diante da sociedade. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de ficar querendo culpar só um lado. Vamos olhar o outro lado? E aí, ele errou? Ele não errou? O policial foi lá, buscou ele foi... Na hora que ele foi cabecear a bola para tirar, para tomar o gol, o policial correu lá dentro do campo, pegou ele, trouxe e prendeu ele. Não, né? Pois é, pô. Vamos parar de dizer assim, não dá para ser hipócrita ao ponto de dizer que, pô, tá tudo certo, não tá certo. O vereador, o policial foi lá dentro, buscou ele dentro de casa, tomou o celular da mão dele dentro de casa, fez... Qual foi a ação? Então, assim, a gente precisa entender. Houve erro da parte da polícia? Houve erro da parte da polícia? Que se tome as medidas cabíveis. Se apure. Agora também, que se pune do outro lado lá. Não dá para ficar carregando aqui, como eu falei com você, não dá para ser o mártir do mundo, não dá para ficar sendo crucificado o tempo todo e as coisas acontecendo e a gente fingindo que não está vendo nada. Está preparado para ser deputado? Com certeza. Vai ser deputado? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Confiante? Com certeza. Primeiramente Deus. Se não fosse ele, eu nem estaria aqui no dia de hoje. E assim, me mantém de pé nesses 40 anos que eu tenho aqui, me mantém firme e forte nesses meus 15 anos de polícia militar. Eu, de forma muito especial, não posso deixar de professar a minha fé, porque Deus me ajuda muito. E assim, eu, de forma muito especial, também agradecer muito a Nossa Senhora Aparecida, a qual eu sou devoto, intercede muito por mim, cuida muito de mim, me ajuda, minha mãe. Minha família me dá... É uma base para mim aí. Os diretores lá da associação que estão sempre do meu lado é fundamental. E o primordial dentro dessa caminhada institucional é a confiança do meu policial, do meu bombeiro militar. Porque a gente pegou uma associação destruída, a gente pegou uma associação... desacreditada, pegamos uma associação financeiramente afundada em dívidas e com muito trabalho, com dedicação, pagamos um preço muito caro, às vezes tendo que abrir mão de algumas coisas em relação à vida da gente, né, família, situações de questões profissionais mesmo, e a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. A gente sabe que é só o começo. A associação ela tem 46 anos de história. É o alicerce, assim, a gente entende que é o mecanismo para que a gente trabalhe junto e busque a sociedade, porque a gente acredita que as mudanças elas podem acontecer de forma muito mais rápida, vindo de fora, externa, mostrando para a sociedade quem é o policial militar, quem é o bombeiro militar, o que ele vive, as dificuldades que ele passa, as condições de trabalho que ele desempenha. É um profissional que não tem auxílio periculosidade, não tem adicional noturno, não tem insalubridade, não tem hora extra. E é um profissional, é um servidor que, independente de qualquer coisa, ele está pronto a servir a sociedade e é o único que, ao formar,
ele jura proteger todo cidadão, mesmo com risco, risco não, mesmo com sacrifício da própria vida. Enquanto todos vão correr lá, se tem um tiroteio aqui na esquerda, todos vão correr para a direita, o policial militar, o policial como um todo, mas aqui de forma especial o policial militar vai estar correndo em direção à esquerda para neutralizar quem está atirando, para que vidas de pessoas inocentes não se percam. Policial indo para a esquerda? Policial indo para a esquerda para matar o ladrão, para pegar o ladrão, para neutralizar o ladrão. Esquerda jamais. Cabo Eugênio, presidente da Associação dos Cabos e Soldados Militares da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Isso, Bombeiro Militar. Pré-candidato a deputado estadual. Qual partido mesmo? Pois é. Se você puder me ajudar, conversar comigo, me trazer alguma sugestão. Tá certo, já está definido aí. Você está escondendo o jogo, mas tudo bem. Ó, sucesso. Tomara que você consiga alcançar seus objetivos aí na caminhada. Sim, eu agradeço a oportunidade. Quando me falaram que eu vim aqui, fiquei extremamente feliz, porque tenho acompanhado o seu trabalho. Ótimo. Já acompanhava antes, mas tenho acompanhado o seu trabalho. Tempo isso, né? Tem tempo. E assim, tenho percebido como você tem se destacado dentro desse cenário, principalmente da parte do cenário político. Então, assim, fico extremamente honrado de estar participando. Ótimo, legal. Espero que tenha sido a contento. Não, com certeza foi. Vamos ver se a gente faz a próxima agora com o deputado, né? O deputado... Vamos fazer. Deputado Eugênio ou deputado Cabo Eugênio? Deputado Cabo Eugênio. Aham, Cabo Eugênio. É isso aí. É isso aí. E assim, agradecer, meu irmão, dizer que a gente está de portas abertas. Sei que algum dia você ou qualquer outra pessoa que estiver nos assistindo, quiser conhecer a Associação dos Cabos e Soldados, quiser conhecer um pouquinho da história, um pouquinho da realidade dos nossos policiais envolvidos, nós estamos de portas abertas. Quero agradecer também a estrutura nossa lá, os nossos diretores, os nossos conselheiros, os nossos colaboradores. Sem eles eu não chegaria onde eu cheguei até hoje, na gestão da Associação dos Cabos e Soldados. É um desafio muito grande estar à frente da associação. A gente sabe que ser deputado será um desafio ainda maior, mas como eu disse para você, nós estamos preparados, eu estou preparado. Quando digo nós estamos, que é um projeto coletivo, tá? Uhum. E com fé em Deus nós vamos poder contribuir para um Estado do Espírito Santo cada vez melhor. Legal, valeu. Tá Até a próxima. Deus abençoe, meu irmão.